Vamos usar uma ferramenta rápida e em poucos passos fazer um design de um tipo de prótese que está sendo muito utilizado, cada vez mais utilizado na nossa rotina clínica, facilita demais, né, o passo na cadeira, que são os provisórios casca de ovo. Esses provisórios casca de ovo são provisórios que eles são ocados, né? Então é como se a gente tivesse um dente de estoque ocado, mas com anatomia oclusal, interproximais, anatomia vestibular, lingual palatina já totalmente ajustado, para que no momento que eu faço o preparo desse elemento dentário, eu tenha apenas que reembasar ele e cimentar, né? Não preciso ficar selecionando ali um dente de estoque, ocando, fazendo reembasamentos múltiplos para dar anatomia, né, nesse provisório. Então a gente ganha muito tempo. Para isso, o que a gente precisa? De um escaneamento inicial ou de um modelo digitalizado inicial. Primeiro passo, eu vou trazer para o Medit Link um arquivo inicial, um arquivo de um arco sem nenhum preparo. Então, o primeiro passo vai ser importar os modelos iniciais para dentro do Medit Link. Então, se você quer saber como faz a importação, assista esse vídeo. Então, com os modelos importados, primeiro passo, a gente precisa ter o Medit Temporaries instalado. Para instalar ele, vem no AppBox, procura o Medit Temporaries e instala. O Medit Temporaries instalado, com o modelo baixado e importado no Medit Link. Então, o primeiro passo vai ser a gente preencher o formulário. Então, esse formulário a gente precisa, é necessário, é um pré-requisito para que a gente dê o passo dentro do Medit Temporaries. Então, a gente vai selecionar o dente. Nesse caso, vou fazer uma coroa anatômica. Posso colocar como temporário e eu vou usar, nesse caso, impressão 3D. Selecionar a cor, posso usar aqui um A2 e eu vou salvar. Todos esses passos não são obrigatórios até o final. A gente precisa preencher o tipo e o método, tá? E depois a gente já pode salvar e clicar no Medit Temporaries para ele abrir o software. Com o Medit Temporaries aberto, ele já vai me dar 3 opções de módulos, formações de CAD que a gente pode seguir. Então, o fluxo de CAD que a gente vai seguir é o segundo, que é o Pre-Op Data. Então, criar um tipo casca de ovo, Eggshell Restorations. Então, uma restauração em que não vai ser adaptado em um preparo. O próprio software ele vai fazer um preparo dentro da coroa sem uma individualização. O software ele vai pegar uma referência de uma coroa e vai ocá-lo e deixar ele com uma espessura mínima pronto para ser preparado e reembasado em boca. Então eu tenho o meu caso inicial da maxila, eu tenho a minha mandíbula, confirmar. Vamos lá, fluxo rápido de trabalho. Então, com essa Smart Single Tooth Selection, eu já clico direto aqui no dente 26. Cliquei no dente 26, normalmente no escaneamento em que a gente não tem muita sujeira, no escaneamento limpo, ele já vai selecionar o dente, tá? Se eu precisar usar alguma outra seleção de ferramenta para selecionar mais ou menos, eu vou no Brush Selection, tá? Se eu quiser remover, Brush Deselection. Então isso vai fazer com que eu selecione uma área maior, tá? Eu vou dar o Ctrl Z, vamos para o próximo passo. Aqui é importante a gente tomar um pouquinho de atenção para a parte terminal, o término desse nosso preparo, para que ele não fique muito largo. Se ele ficar muito largo, a gente vai precisar ajustar muito em boca para fazer o reembasamento. Então, o ideal é que não esteja nem muito pouco e nem com muito excesso. Então, geralmente, onde eu preciso ajustar são nas interproximais. Geralmente, nas cervicais, vestibulares e lingual palatino, geralmente ele está fácil de ser ajustado. A não ser que eu vou fazer um preparo mais supra-gengival, eu posso levar essa minha terminação mais supra-gengival. Vamos para o próximo passo. Ele já formou a nossa casca de ovo automaticamente. Bom, daqui eu poderia já ter finalizado e seguir com a nossa casquinha de ovo aqui.
Se eu quiser fazer alguma reanatomização, um alisamento ou uma reanatomização, a gente vai usar essas ferramentas laterais, 1, 2, 3 e 4. Então, o que a gente tem em cada ferramenta aqui? Adicionar, a gente vai criar, quando a gente estiver clicando com o botão esquerdo, a gente vai criar, adicionar, né, um volume. O 2, ele vai remover, então vai fazer o oposto, fazer uma cavidade. Alisamento, então aqui a gente alisa superfícies. Já vou usar aqui o alisamento para deixar a nossa superfície já um pouco mais lisa. E a gente tem duas ferramentas de parâmetros, de parametrização, que é o size e a força, o strength, o tamanho, que é o size ou a força. Então eu posso diminuir ou aumentar de acordo com a região que eu quero trabalhar. Então a ferramenta azul, quando ele mostra o azul, é a espessura mínima, que se a gente seguir para o próximo passo, aqui no Advanced Edit Mode, aqui a gente consegue, na coluna da direita, individualizar algumas pré-definições. Então, profundidade de preparo, espessura mínima, esse aqui é um ponto importante, né? Geralmente, o 0,5 ele vai funcionar bem para que a gente possa fazer uma boa captura. Vamos pensar aqui, se a gente for fazer um silicato, a gente quer que esse silicato ele tenha em torno aí de 1 milímetro de média, né, de espessura mínima, né, para resistência. Então eu vou deixar 1 milímetro, 1,5 milímetros. Se eu tiver 0,5, quer dizer que se o meu preparo eu tiver que desgastar internamente na minha casca de ovo, possivelmente eu vou ter, quer dizer que eu tenho um espaço pequeno para minha restauração definitiva. Então, ângulo de preparo. O que é esse ângulo de preparo? Ele vai alterar, tá, essa borda interna. Para eu aplicar, dou o apply, vocês veem que o ângulo aqui ele se altera. Vou deixar ele a 0. Geralmente, pessoal, esses ajustes para provisórios casca de ovo não tem necessidade de ser alterado, tá? Espessura de margem, ângulo do término, né? Aqui ele chama de shoulder, né? Ou ombro, né? Em que ele vai alterar bem o ombro da nossa prótese. 15 graus eu acho ideal, porque isso permite qualquer coisa fazer ter um material preenchendo nessa região. A parte externa, né, a edição da parte externa, confirmar. Eu quero ver algumas informações de referência aqui com Sculpt Tools. Então, primeira coisa, é importante a gente ver, né, a adaptação com os vizinhos. Se eu não estou invadindo muito, né, o ponto de contato aqui, que depois eu vou precisar desgastar na broca. Então, se eu estiver percebendo que eu tenho uma invasão, geralmente com a tecla Morph, a gente faz uma reanatomização dessa região. Se eu subir muito, a gente tem aqui o ponto de contato interoclusal. Então eu estou vendo que esse provisório a gente vai ter, tá bem infraoclusão. Eu tenho espaço aqui para trazer um pouquinho mais para cima essa linha. E para quem quiser um pouco mais de capricho, fazer a anatomização, né, de sulcos, por exemplo, né, com remove, também é possível a gente desenhar, né, fazer um desenho aqui da anatomia oclusal desse dente. Então, tá pronto. Temos aqui nosso provisório. No momento que a gente finaliza no botão lá no nosso canto inferior direito, eu vou trazer aqui casca de ovo 26, vou salvar. Se eu quiser abrir novamente esse arquivo, ele já vai estar salvo para uma futura edição. E aí sim, a gente tem nossa casquinha de ovo pronta. Bom, para exportar é bem simples. Clicamos nos 3 botões. Exportar, já vai abrir toda a aba aqui, né, de exportação do Medit, exportação para qualquer pasta que eu quiser dentro do computador. Exportei, vou aplicar. Ele está me perguntando, quer abrir a pasta? Sim. Vamos checar ele aqui, vou clicar e abrir no Mesh Mixer para a gente dar uma olhada aqui em outro software. Então tá feito, né? Uma casquinha de ovo, é um fluxo super fácil e rápido. Na média, se eu tenho já um bom dente preparado, uma boa referência prévia, em talvez 3 minutos, nem isso, a gente está com essa casca de ovo pronto para impressão 3D ou fresagem no PMMA.